No alvo com Heron Falco. Alô, alô, meus amigos! Hoje a gente vai conversar com o Fábio Pimentel, que foi diretor do Implan Rio, que estava escrito errado na nossa divulgação até 2018. Foi um dos responsáveis por fazer o que o Implan Rio é hoje, né? E advogado de muito renome, foi advogado de muitos artistas, de muitas empresas importantes de tecnologia. E eu, quando ia te convidar, Fábio, quando a Marília nos apresentou, eu achei que você ia ser muito mais nariz em pé e, né, com o seu currículo, achei que Imagina. você não ia aceitar tão facilmente, mas você foi Não, super imagina que generoso, isso, super é um carinhoso. prazer, pô. Imagina. Prazer, não. Prazer. Valeu mesmo. Aí, se você puder explicar um pouquinho Imagina. assim, o Fábio é um especialista em direitos autorais e em propriedade intelectual, né? Você dá aula sobre isso, tá certo isso? Ou já deu? Tá certo, tá certo. A gente divide um pouquinho que a gente aprende e aprende também, né, conforme a gente vai transmitindo aí o conhecimento. Então, é um pouco de cada coisa. Acho que partilho muito daquela ideia de que a melhor forma de aprender é ensinar, né? Uhum. Então, a gente, quando ensina, acaba aprendendo bastante também. Mas é isso sim. Acho que dizer especialista talvez seja muito, mas sou entusiasta, vamos dizer assim. Mas Entusiasta, com se você não certeza, é, não. quem é? Então não existe especialista. Com certeza há muitos especialistas, sim, mas eu sou um entusiasta da matéria, assim, algo que sempre me encantou muito, a área de direitos autorais e tecnologia também, são temas que me desafiam diariamente, eu diria assim. Então, E como você entrou nessa jornada aí de direitos autorais? Por que você entrou? olha só, isso é uma história curiosa pelo seguinte, eu só conheci a área de propriedade intelectual porque eu fui demitido de um emprego. Tá? Então, o que me aconteceu foi, eu era estagiário num grande escritório no Brasil, Uhum. e em um dado momento ali, nesse grande escritório, eu recebi um aviso prévio, vamos dizer assim, olha, você está terminando a faculdade e muito provavelmente a gente não vai ter espaço para te absorver esse ano, então você fica à vontade. E aí Aham. eu fui buscar, enfim, outros espaços, fui buscar outras coisas, e foi curioso porque é, no primeiro momento eu fui para um processo seletivo numa grande empresa do varejo, a B2W, posso falar. Uhum. É, e quando eu estava na fase já de contratação, de levar meus documentos e tal, para o RH, aquela coisa toda, o meu telefone tocou, estava no centro do Rio de Janeiro, e aí um sujeito disse assim para mim, olha, eu recebi o teu currículo aqui porque o pai da tua namorada joga tênis com meu pai. E eu falei, caceta, que confusão. Nossa, que é o pai de quem com quem? Mas enfim, e aí eu falei, tá, mas e aí? Aí ele, olha, eu tenho um escritório de propriedade intelectual. Você tem interesse em vir conversar comigo? E na época, Heron, não se ensinava propriedade intelectual nas faculdades, não existia essa disciplina. Aham. Aham. E aí eu humildemente falei, olha, só me desculpe, mas eu nem sei o que que é a propriedade intelectual. Já ouvi falar, Até mas eu não hoje é um sei pouco, direito. não é tão difuso, né? Uma coisa que Não é, ainda é um pouco fechado, né? É uma indústria bastante. pequena. Bastante. Ainda já existe, felizmente, cursos, né, nas graduações, nas universidades que tratam do tema, mas ainda é um mercado, eu diria, bem fechado, né? Há muitos escritórios que são tradicionais, que têm mais de uma centena aí de anos, às vezes, de história, né, de prática, então não é tão difundido quanto outras searas do direito. Mas aí eu falei, olha, eu estou no centro da cidade, vou tomar um café aí, vamos lá para a gente conversar, a gente conhecer. E aí não saí mais. Lá fiquei, e aí lá conhecia o tema, me apaixonei por ele, me aprofundei, né, nesse tema. Depois fui para um outro escritório, onde eu passei 4 anos trabalhando com propriedade intelectual também. Uma coisa que eu posso dizer que eu sempre tive muita sorte com os chefes que eu tive. Foram todos, alguns mais exigentes que os outros, mas eu aproveitei muito, aprendi muito com todos eles.
E foram experiências muito ricas, né, para mim, tanto nesse primeiro escritório que me abriu as portas para a propriedade intelectual, Uhum. como depois nesse segundo, onde eu pude ali assentar, difundir a minha prática e me aprofundar um pouco mais e conhecer outros ramos, porque quando você fala de propriedade intelectual, na verdade você está falando de direito autoral, de marcas, patentes, segredos de negócio, é um ramo muito amplo, né, apesar. E indústrias, né? Indústrias diferentes, né? Sim, com Tem certeza, a com indústria da certeza. arte, a indústria da tecnologia. Exato, exatamente. E aí, quando Dentro da você tecnologia tem avança, várias. quando você avança para um mercado específico, como você está dizendo, mercado de arte, de entretenimento, mercado de tecnologia, cada mercado desses é um novo mundo do ponto de vista de proteção, né, de propriedade intelectual. Então, parece que você está Uhum. aprendendo de novo. Você olha para esse mercado e fala, como é que se protege PI no mercado de entretenimento? Né? E por aí vai. Então, é um constante aprendizado. Eu diria que você tem que conhecer muito do É, mercado. e tem que ser muito na prática mesmo, né? Porque é muito difícil. Assim, eu imagino, né, que você só aprendendo isso na escola, você vai aprender na universidade, você vai aprender isso, algumas diretrizes, né? Sim, é Algumas bem coisas, geral. mas é uma coisa tão na prática, né? Claro, claro. Que eu imagino que você tem que ter essa experiência mesmo. Conhecer o mercado é muito importante, tá? Porque Uhum. cada mercado tem uma lógica própria de funcionamento. Então, eu posso dar dois exemplos aqui que eu trabalhei tanto para autores de obras escritas, grandes obras, novelistas, etc., e escritores, e trabalhei também para a indústria no funk. Então, pra você ter uma E, ideia. e E cada você indústria não, tem um mercado você diferente. não pode falar todos os seus clientes. Alguns você pode falar, algum que você já Olha, trabalhou, que... eu já tive a oportunidade de trabalhar para a família do Nelson Rodrigues, foram trabalhos bem bacanas. Uhum. E eu trabalhei durante bastante tempo para hoje, que acho que é um grande nome aí do funk no Brasil, que é o Denis DJ. Trabalhei um bom tempo para ele também. E qual a E diferença quando que você pode ou não pode falar? Talvez é porque é cliente atual, que você está... qual Heron, a o diferença? advogado, ele em geral, existe uma regra geral que é o que o advogado precisa manter, não é sigilo, mas é discrição sobre os temas. Sim. Tá? Então a gente evita, eu pelo menos tenho essa conduta, eu evito de maneira geral descrever, né, os meus clientes pormenorizadamente ou, enfim, individualizá-los, porque nem todo Aham. mundo se sente confortável em que os outros saibam que ela tem um advogado ou que ela precisa de um advogado. Então a gente procura mais por uma questão de descrição mesmo e de conforto do cliente, né? E tem uma questão que eu também vivo isso no mercado financeiro, que é de a gente tem um problema que a gente não pode falar muito do nosso currículo, não, ou tanto do nosso currículo quanto Sim, outras claro. pessoas. Porque então quando a gente vai visitar um cliente novo, vai vender o peixe, falar alguma coisa assim, é meio difícil, né? A gente poderia falar, pô, se eu falasse os clientes É, que eu tenho, talvez ia abrir portas, né? Com muito mais Com facilidade. certeza. Quando a gente lida com questões sensíveis, né, como os direitos, o É, patrimônio, as liberdades, vamos dizer assim, é um ônus desse trabalho, né? Então, às vezes você quer contar, olha, eu fiz tal trabalho para tal pessoa, mas aquilo ali, ao mesmo tempo que é muito bacana de você dizer, talvez para o cliente não seja tão bacana assim, né? Então, a gente tem que manter esse equilíbrio, né? É é, natural, é da profissão mesmo, faz parte das é. nossas atividades, com certeza. E você, eu não sei se eu te falei sobre isso, mas o meu avô, Edson Falbo, foi um dos fundadores, criadores, vamos dizer, construtores, né, o que fez o ECAD atual, né? Bacana, bacana. Você deve conhecer o pessoal do ECAD, deve trabalhar bastante, né, com eles, não? Olha, hoje eu diria que hoje bem menos, tá? Uhum. Durante um tempo tinha uma interação mais, enfim, frequente e diária com eles. O ECAD tem, a despeito de muita gente, né, acho que enxerga o papel do ECAD de uma maneira muito ruim, porque, obviamente, você fiscalizar não é uma coisa popular, Claro, fiscalizar não é uma é. coisa Você é popular. o cara que cobra o cobrador de impostos, né? Exatamente, mas o ECAD Ninguém tem gosta um do papel cobrador de muito. impostos. Exato, ninguém gosta, mas o ECAD tem um papel muito importante na estruturação, né, dos direitos autorais no país e no próprio fomento, porque o titular de uma obra autoral ele precisa e merece a retribuição pelo aproveitamento econômico, né, daquela obra.
E o ECAD tem um papel fundamental nessa governança dos direitos autorais. Então, por mais que não seja um órgão muito simpático, vamos dizer assim, e parte disso, né, Heron, se deve ao fato de que, infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem uma noção, por exemplo, de que o que está na internet é de graça. Se está na internet, não tem dono. Se está na internet, é de graça. Mas eu queria até entrar um pouco assim nesse questionamento. Eu acho que sua opinião vai ser muito interessante. E por que direitos autorais são justos? Por que a pessoa merece receber? Porque eu acho assim, a gente vive, só para explicar a pergunta, porque a gente vive num mundo onde a gente tem isso como óbvio, mas é claro que isso foi fomentado pela indústria. Claro. A gente foi educado já a viver num mundo, a aceitar isso como um fato do universo. Sim, claro, né? Se é claro. uma coisa. Mas eu te pergunto porque isso não foi assim, até o século XVI não existia direitos autorais. Então Sófocles não tinha direitos autorais, né? Platão não tinha... entendeu? Muita gente boa aí não ganhou nada. Não ganhou nada com as suas criações, né? Não, ganhou de um jeito ou de outro, mas não dessa forma que a gente ganha hoje, né? Com certeza, com certeza. Olha, eu posso te dizer o seguinte: a partir do momento em que se percebeu que a criação autoral tinha valor econômico, ou era economicamente apreciável, você tira aquilo, vamos chamar de uma vala comum, e torna aquilo um bem especial. A proteção que é dada, se é por direito autoral, eu estou falando criação lato sensu, né, de maneira geral. Sim. Se é por direito autoral, se é por propriedade de marca, por direito marcário, no caso de uma marca, obviamente, se é uma patente de um produto, de um processo, aí difere um pouco a razão pela qual é protegido. Mas o fato é o seguinte, as criações intelectuais merecem proteção porque delas descende um trabalho. E como qualquer outro trabalho, ele é, por regra, remunerado. Basta a gente pensar qualquer indústria cujo bem final esteja protegido por direitos autorais. Vamos pensar, por exemplo, numa banda, né, numa banda de música. Por trás do trabalho dos músicos, tem uma indústria. Tem um sem número de pessoas que trabalham para aquilo ali acontecer. Então, por mais que a gente ache, às vezes, que a retribuição não é justa, ou haja esse sentimento popular, né, como você falou, esse senso comum, que nem sempre a retribuição é justa, ela com certeza é devida, antes de mais nada, na minha opinião, porque descende de um trabalho. Tá? Então, a gente vive num regime que o trabalho é presumidamente oneroso. O trabalho gratuito, o trabalho voluntário, ele é uma exceção, uma regra, que é a onerosidade da relação de trabalho. Então, sobretudo, quando você tem uma obra autoral, você tem ali por trás dela um trabalho de dezenas, centenas de pessoas. Então, eu acho que essa é uma razão. Mas aí você tem, assim, só para um contraponto, você tem um trabalho que foi realizado uma vez, né? E você tem uma repetição de remuneração, aí depende, até entrar em domínio público ou qualquer coisa, existe um tempo muito maior, né, do que aquilo. Agora, quando você constrói um prédio, é a mesma coisa. Você constrói um prédio, você tem um trabalho uma vez, aí você tem aquele direito, né, de vender e etc. Aquele prédio. Só que o prédio está ocupando um espaço físico, né? Então existe uma escassez ali, né? Então, por causa da escassez, aquela pessoa que fez aquela melhoria e tudo tem aquela recompensa. Eu acho que o problema talvez filosófico da propriedade intelectual é que não existe uma escassez. Você pega um MP3, você copia e cola e você pode fazer isso sem ônus nenhum para o autor, né? Sem sombra de dúvida. Com certeza. Você tem razão. Mas, tá te interrompendo, mas olha só. Não, por favor. Vamos pensar o seguinte. Você tem... a gente está falando de escassez. Então, necessariamente, eu estou falando de bens rivais. Você usa, eu não uso. Por isso ela é escasso. Né? A propriedade intelectual, ela não pode ser vista como um bem imóvel. Tá? Ela é um bem de natureza imaterial. Mas a natureza imaterial não exclui o direito de propriedade. Então, são questões distintas. O fato de não haver materialidade, tangibilidade na propriedade, não exclui dela a natureza de propriedade. Tá? Basta se dizer que as marcas são, por direito, bens móveis. Eu sei, mas é isso assim que se tornou, mas você está dando a definição da coisa. Eu tô perguntando por que isso
por que que isso se torna justo, né? Porque o que eu penso é o seguinte, eu, na verdade, não tenho resposta para isso, não. Tipo, eu sou É um bom músico, né? debate, é um bom debate. Eu tenho composições e, pô, já ganhei dinheiro, pouquíssimo dinheiro, né, com elas, mas já ganhei um dinheiro mensal quando eu tava no Spotify, minhas músicas e tudo mais. E, e assim, eu tenho até vamos dizer, um viés para defender o outro lado. Mas eu também penso por um outro ponto de vista que a indústria da propriedade intelectual transformou o mundo cultural em uma coisa um pouco diferente do que era antes, entendeu? Uhum. Hoje em dia, por causa dos direitos autorais, eu estou falando de música especificamente que eu conheço melhor, se dá muito valor para novidade, né? Porque existem pessoas que retêm direitos autorais e precisam criar mais coisas que retêm direitos autorais e as coisas que são do passado não geram tantas visualizações e coisas do tipo, Ok. ou entram no domínio público, etc. e tal. E eu acredito que isso gera uma limitação, vamos dizer, na cultura que é de quantidade versus qualidade, né? Então, a qualidade que eu acredito antes do século XVI, que eu acho que foi inventado o, os direitos autorais, Uhum. existia uma preocupação muito grande com a imortalidade da obra, né? Ok. Então, fazer uma obra que era por si só, né, que ia você não estava fazendo aquela obra porque você ia ganhar direitos autorais, etc. Você estava tentando competir com gerações passadas, né, com outro. E eu acho Claro. que criou um pouquinho desse vício, entendeu? Ah, Se você vê alguma coisa, eu eu viajei acho que. demais. Não, não, não viajou, não, mas isso fala muito sobre a forma como a sociedade é organizada e como a organização da sociedade vem mudando com o tempo. Né? O que eu propus no início, a reflexão que eu propus é a seguinte: será que o direito autoral não é reflexo de como a sociedade está organizada? E hoje, a nossa sociedade é organizada em que sentido? No sentido do trabalho, da ocupação, da circulação de bens e serviços. Não é assim que a nossa economia de Uhum. mercado é organizada, e por isso ela é de mercado. Então, os direitos autorais, eles nada mais seguem do que uma tendência de uma organização social. E como eu falei no início, a partir do momento que se percebeu que a criação intelectual tinha valor econômico, que ela podia ser Aham. economicamente apreciável, ou seja, a partir do momento que alguém percebeu que outrem estava disposto a pagar para usufruir daquilo ali, aquilo necessariamente tomou outro enquadramento. Né? Você me deu um argumento que eu nunca nem tinha pensado nem ouvido antes, vê se eu entendi direito. É que como a gente está dentro de um contexto capitalista, né, de que a nossa sociedade é organizada com certos valores, aí dentro desse contexto se torna necessário e justo que propriedade intelectual seja tratado também como um valor, até para ser fomentado e ser isso é um argumento que até eu dou, que assim, se não houvessem direitos autorais também ia haver muito menos profissionalismo dentro, assim, um Perfeito, músico, por exemplo, ia ter perfeito. muito menos motivação para se Claro, profissionalizar e melhorar a qualidade do trabalho, etc. E isso dentro do exatamente contexto isso. capitalista, eu acho que realmente você fez um Exatamente isso. ponto que tá... É um bem, Heron, que tornou-se economicamente apreciável. Isso significa, na prática, ele está dentro de uma atividade econômica organizada. Tá? Então, ele segue uma lógica, tá? Ele segue uma lógica que é a mesma lógica de qualquer outra atividade organizada, que é a Uhum. lógica de circulação de capital. Ou alguém é remunerado e alguém recebe essa remuneração e, em troca, entrega um bem ou um serviço. E isso acaba fomentando a indústria. Isso não inibe a indústria. Tá? Agora, não vou nem entrar. Eu acho que há questões é, que são muito mais delicadas, porque, por exemplo, o artista ele ganha dinheiro com direitos autorais? Até ganha, um ou outro ganha. Mas onde é que o artista ganha dinheiro? É fazendo show. Hoje em dia mais do que nunca, né? É Porque não fazendo tem mais o show. monopólio das gravadoras. Exatamente, é fazendo show. Tá? Então, o direito autoral ele tem assumido um papel, aí estamos falando especificamente do direito autoral de obras fonográficas, de músicas, etc. Ele tem assumido um papel muito interessante, porque não estamos mais sob a égide dos CDs. Hoje, com as plataformas de streaming,
E até uma coisa que eu tenho repetido com alguma frequência, enfim, se alguém já está me ouvindo aí, com certeza já me ouviu dizer isso, que é o seguinte: é, o direito não é mais capaz de sozinho conformar as condutas humanas. Tá? O direito sozinho já não cumpre mais o papel de regular as condutas humanas. Há outras forças atuando, que são a economia, a sociedade, ou o comportamento social, e a própria tecnologia. Essas Tecnologia. 4 forças atuam para regular as condutas humanas. E aí, por que eu estou dizendo isso? Se você olhar o que era, vamos lembrar do velho Napster lá atrás. Juridicamente, era pirataria, era errado. Agora, economicamente, era a forma mais barata de se ter acesso ao bem. Então, era racionalmente econômico. Então, beleza. Tanto que teve a guerra do Metallica, né? Metallica Exato. Tecnologicamente, era uma maravilha. A tecnologia estava ali e entregava aquilo que ela se propunha entregar. E socialmente, fazia muito sentido. Quem nunca entrou numa roda de conversa e puxou um papo, eu baixei uma música, toma aqui um CD, leva aqui o CD, pô, bota aqui para mim nesse CD, bota aqui para mim nesse pendrive. Não, e tem outro problema que eu acho que também é pouco explorado, que às vezes é a falta de acesso que existe, né? Porque eu cresci no Brasil e eu sempre fui amante da música e tal, e gostava de músicas que não tinha para vender, não existia para vender. Você não podia achar em lugar nenhum. Aí tinha até o SoulSeek, que era uma evolução depois do Napster, que o SoulSeek era incrível, você achava qualquer coisa, você achava álbum obscuro ao vivo do Nick Drake, sei lá. Coisas... Então, pode parecer um contrassenso que eu vou dizer, mas às vezes a pirataria tem um papel de difusão na cultura. E de educação da economia também, educação, né? Exatamente. Então, quer ver? Vamos mudar um pouco de ramo aqui agora, para ilustrar isso. PlayStation. Estamos às vésperas aí, até falei com meus colegas de escritório recentemente sobre isso. Estamos às vésperas do lançamento da 5ª versão do PlayStation, PlayStation 5, né? Se você olhar o PlayStation 1 e 2, o PlayStation 1 vendeu 104 milhões de unidades. O 2 vendeu 150 milhões de unidades. Sabe por que ele vendeu 104, 150 milhões de unidades? Porque tinha o CD pirateado. Então, assim, e será que a Sony, vamos pensar aqui, né? Será que a Sony, obviamente, de maneira ingênua, permitiu a pirataria? Quer dizer, ela não tinha meios para inibir a pirataria? Evidentemente que ela tinha. Sim. Por que ela não inibiu a pirataria? Porque ela permitiu, ao não inibir a pirataria, que o PlayStation entrasse, por exemplo, em mercados emergentes. É uma das coisas que eu penso. As empresas e os artistas, né, as entidades, vamos dizer, tem que ter essa sensibilidade para o que você mencionou, que é do benefício para a sociedade e benefício para a economia. Então, se uma coisa é mais eficiente economicamente, é mais benéfica socialmente, as empresas e as entidades no geral precisam ter essa sensibilidade, porque senão elas vão ser engolidas e vão perder a vez, como as gravadoras de música perderam, né? A Universal, a Sony, a EMI, se você olhasse a Warner, esse mercado, se você olhasse esse mercado há 20 anos atrás, você não diria que as grandes gravadoras perderiam espaço como perderam. Seria impossível. E perderam para quem? Perderam para Spotify, perderam para iTunes, para Amazon, que são distribuidoras digitais que se inovaram tecnologicamente. E eles podiam muito bem ter feito isso se eles tivessem tido essa sensibilidade, né? Os executivos. Então, para e pensa. A música mudou? Claro, o músico vai responder que sim. Mas para o leigo, a música mudou? Não. O que aconteceu? O suporte mudou. Tá? Assim, E o músico, infelizmente, perdeu muito com isso, né? Porque antigamente, com o monopólio das gravadoras, o músico era rei, né? Era o jogador de futebol. Led Zeppelin era, entendeu? Na época do Led Zeppelin, eles tinham poder hoje do Neymar, né? Claro. Ditavam moda, ditavam tendências, ditavam a esperança das pessoas. Eu posso dizer que há muitas bandas de música aí que ditavam um momento de alegria, de esperança das pessoas. Enfim, o suporte muda, mas a arte não muda.
É claro, hoje a gente tem outros tipos de música que estão, outros estilos que são Sim. proeminentes, que tem um público aí mais cativo, né? Mas Mas isso o pode. que muita gente não sabe, que eu acho que vale falar nessa nossa conversa, né, porque que esse é o assunto, é que os músicos estão ganhando muito, muito menos do que ganhavam antes, e é um percentual muito menor, né? Teve até o caso Claro, da Taylor Swift processando Napster não, Spotify, por não achar justo o tanto que está ganhando. Mas aí, só para explicar isso, by the way, eu sou formado em music business, né? Então por isso que eu tenho, vamos dizer, um pouquinho de conhecimento sobre o funcionamento da indústria em si. E o que aconteceu foi que tinha 4 grandes gravadoras, né? E depois viraram 3 grandes gravadoras quando a EMI foi comprada. E isso tinha um monopólio na indústria. Então, eles faziam uhum, tudo desde a produção da música até a distribuição da música. Tinham contratos todos amarrados com as lojas e tudo mais. Então, eles pegavam o músico, eles conseguiam fazer o músico. Eles sim, claro. pegavam uma pessoa qualquer e falavam, vou fazer isso. Os anos 80 isso estourou. Claro, e É o aí auge da... você tinha entrada nas rádios e era a sua música que É, tocava, né? Então, o exatamente. mercado, ele está mudando muito rápido. E a tecnologia tem um papel muito importante nisso. Ela é um catalisador da mudança do mercado. Né? Então, hoje, quando a gente fala de uma plataforma de streaming, por exemplo, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? É o preço justo. Quando você olha o volume de conteúdo que existe numa plataforma dessas versus o preço que você paga, isso é uma mudança de paradigma na É, forma de contratar e, por natureza, licenciar direitos autorais. Então, hoje, você imagina, você vende uma obra como era no passado, para uma tiragem de 100 mil CDs. Ok. Como é que a gente estima hoje qual é o meu público numa plataforma de streaming? é. Então, o mundo está mudando muito rápido nesse sentido também. Uma outra coisa que eu percebi também que é uma diferença dos direitos autorais na indústria de filmes, né, e de música. Na indústria de filmes, como não tinha. Existiam monopólios, mas não era tão grave quanto era na indústria musical. Aí o que aconteceu? Né? Alguém como Netflix, por exemplo, e Amazon, eles estão produzindo filmes e estão sendo grandes produtores de filmes Com também. certeza. Aí, por que Spotify não está produzindo, pelo menos até onde eu sei, até recentemente não estava produzindo música? Porque para existir, o Spotify teve que deitar na cama com as 3 grandes gravadoras para comprar o back catalog deles Sim. e provavelmente fazer um acordo de que eles não seriam produtores de música. Né? Então, provavelmente isso vai mudar, porque eu sei que o Spotify está crescendo pra caramba e E aí tá ela ganha uma posição comprando dominante todos. nas negociações, né? Exatamente. Com esse crescimento, ela vira um player que é maior do que o Claro, Big Three, né? E aí claro. eu acho que finalmente os músicos vão começar a receber de novo. Né? Eu estou falando pelos direitos autorais. Porque a razão que eles não recebem hoje é que quem está recebendo é as gravadoras. E as gravadoras estão indo à falência. Então elas estão pagando, a última pessoa que elas pagam são os músicos. São os músicos, com certeza. É, As plataformas de streaming de vídeo descobriram que podem ser estúdios. Né? Então, exatamente. essa cadeia produtiva também está sofrendo alterações. E como eu disse, a tecnologia é um grande catalisador para que isso aconteça. Né? Tem operado como um grande catalisador. E a E foi mesma muito coisa vai bom. acontecer com a música. Você vê o Netflix tem umas produções maravilhosas, então você vê que isso é muito bom, assim, eu percebo essa força de que é bom a produção e a distribuição estar no mesmo lugar, porque você faz a obra inteira entendeu, com tudo já direcionado, com o Sim, público já selecionado, etc e tal. Então se torna uma produção mais robusta, né, mais profissional. mais profissional, é verdade. Então, eu acho que esse movimento que está sendo catalisado pela tecnologia, ele tem muito ainda a evoluir. Tá? Eu acho que a gente está experimentando os primeiros efeitos disso. E aí a gente estende essa fala para praticamente tudo que a gente está vendo acontecendo no mundo. Hoje, essa semana, anteontem, né, a Califórnia, depois de um baita debate popular se motoristas de Uber e Lyft deveriam ser empregados ou não, o povo decidiu, soberano, que não. Foi uma grande derrota para os sindicatos, né? Aconteceu anteontem. Por que eu estou dizendo isso?
Mais uma vez, a tecnologia está catalisando a mudança nas relações de trabalho. A noção do trabalhador clássico, né, e nisso impacta uma rede de proteção social que é centenária ou bicentenária em alguns países, essa rede de proteção social está ruindo. E isso tem um outro reflexo que é interessante. Quando você olha a Covid, o assunto do momento. Todo mundo agora é especialista em Covid, eu inclusive. Então, assim, mas é um assunto que Ninguém é mais que eu, desculpa. É um assunto que instiga muito a gente, né? Mas por que eu estou dizendo isso? O Estado, e isso a Mariana Mazzucato já sustenta isso desde 2014, mas o fato é o seguinte, o Estado sempre é visto como aquele cara pesado, que atravanca tudo, e o empreendedor é o cara que leva o mundo para frente. Agora, quando a gente está numa situação como a situação econômica que a Covid trouxe, quem é que está segurando a economia? São os estados, são os governos. Mas ó, eu particularmente acho que é uma das razões que o Covid está desse jeito, que o Estado está ganhando de novo uma posição, entendeu? Claro, ele está reassumindo o protagonismo, né? É uma das motivações que eu acredito que houve tanta falcatrua, né, nessa coisa do jeito que foi divulgadas as informações, né? Os exageros que foi. Eu acredito que o Estado, né, como organismo, como meme, né, de Richard Dawkins, o Deus do Estado falou, pô, não vou deixar isso acontecer, vamos usar isso aí para fazer o Estado ganhar mais poder, para o Estado ser um player de novo na vida da sociedade. Porque realmente, como você falou, as pessoas já estavam falando, pô, para que o Estado está aqui? Claro, é isso, exatamente. Então, algo que a gente tinha como uma verdade, né? Que bom, o Estado perdeu protagonismo, o Estado só aparece quando é para atrapalhar, é para trazer burocracia, é para não sei o quê, enfim, o Estado ganhou um papel de protagonismo agora de novo. Então, tudo aquilo que a gente vinha ouvindo nos últimos 20, 30 anos, especialmente aí com a redemocratização mundo afora, os regimes, né, totalitários que foram caindo e essa nova, vamos chamar de democracia, que eu acho que é outro debate aí para horas, mas enfim, essa nova ordem que vem se instalando, a gente vê o quê? Que havia um movimento que abarca, por exemplo, as privatizações no início da década de 90, etc., de dar mais autonomia para o setor privado, de entregar, né, atividades importantes para o setor privado. E aí qual era o discurso? Vamos tratar do público somente aquilo que é estratégico para um país, a saúde, a educação. E a gente vê que esse modelo não deu muito certo. E tem outros agentes, por isso que eu estou falando tanto da tecnologia, tem outros agentes que estão catalisando mudanças na sociedade até aí aquele estado, como eu mencionei há pouco, da rede de proteção social, ele está ruindo. Por um lado, ele está sendo, nesse ponto de Covid, Sim. nesse momento crítico de Covid, ele segura algumas atividades econômicas importantes, mas do ponto de vista da rede de proteção social, onde se incluem os direitos trabalhistas, não está sendo tão eficiente quanto a sociedade privada. Exatamente. Então, o que a gente vê desse movimento? Há uma mudança muito intensa na forma como o capital circula, e isso aí, pô, são vários livros já best-sellers, o próprio Capital mesmo que sugere isso, outros como o Jeremy Rifkin, né, ele tem uma série de livros aí falando sobre novos movimentos econômicos, a sociedade que ele diz que vai chegar ao custo marginal zero, e que eu acho que é uma verdade, tende a acontecer, mas a gente vive uma mudança de paradigma muito intensa, que está, sobretudo, apoiado numa lógica que as pessoas cada vez menos querem ser donas e cada vez mais querem ter acesso. Eu estava lendo aqui no outro dia que uma nova visão, né, da juventude que nasceu nos anos 2000 e agora está com 15 anos, 2000 e agora 2000 e 2005, agora está com 15 anos de idade mais ou menos, que eles já enxergam o carro como um meio de transporte, não como um veículo de identidade. Eu mesmo não tenho carro. Eu como morei em Londres 4 anos, né, já me acostumei a usar transporte público, aí depois foi inventado o Uber. Aí eu simplesmente não comprei mais carro. Para mim é muito melhor. E como é que a indústria automotiva vai se comportar nesse meio do caminho? E aí eu trago uma outra reflexão. A gente tem uma indústria automotiva que precisa
porque é uma indústria que sustenta boa parte da economia, que gera muitos empregos. A gente tem um emprego de tecnologia voando nisso aí também, o debate dos carros autômatos está na ordem do Uhum. dia. E, ao mesmo tempo, a gente tem grandes players do mercado de tecnologia, como a IBM é um exemplo, que decidiu abandonar o estudo de algumas tecnologias como reconhecimento facial. A IBM falou, cara, esse negócio não é muito bom, é meio polêmico, não é tão eficiente quanto parece, eu vou abandonar. Então não adianta, se imagina, a gente está investindo, a indústria está investindo na pesquisa e desenvolvimento de carros, né, que conduzam sozinhos, sem os motoristas. Ao mesmo tempo, a gente tem um grupo de geração, a gente tem uma geração que olha para o carro e fala, cara, isso é só um meio de transporte, isso não me traz identidade, isso não mostra quem eu sou socialmente, isso não tem valor social para mim. Será que essas coisas vão convergir ou vão divergir? E, mais uma vez, a tecnologia tem um papel central nesses debates. A gente viu aí recentemente Trump versus TikTok. O governo americano tomou uma posição muito dura contra não estou dizendo com razão ou sem razão, mas enfim, foi uma posição muito dura. Você chegar para um player do tamanho do TikTok e dizer, você tem X meses, ou você se vende para um americano, ou você está fora do que é 10% do seu mercado, são 100 milhões de americanos usando TikTok. Sim, sim. Então, chega num ponto e fala, qual é a relação que nós queremos que os nossos governos tenham com a tecnologia? Mas assim, só botando um outro ponto que eu acho que também vai ampliar mais ainda, vamos dizer, o big picture que a gente está criando, que eu acho que a gente está indo bem, está criando uma coisa, está indo longe, vamos dizer assim, de entender nas forças, de economia. Eu acho que um ponto que muita gente não para pensar, que eu acho que é importante colocar, é da importância da hegemonia cultural dos grandes poderes, né? Ou seja, essa guerra que está acontecendo entre China e Estados Unidos, desde dos trade wars, né? Como é que chama? Guerra comercial? Esqueci como é que é em português. Dos trade wars entre Estados Unidos e China. Existe uma importância muito grande que talvez a sociedade, o ser humano comum, né, o cidadão, não consegue ter o acesso para enxergar, que é assim, se houver um domínio econômico de qualquer um desses dois poderes, vai haver uma difusão cultural pelo resto do mundo daquela cultura. Né? Os Estados Unidos, por um lado, sendo aquela cultura, vamos dizer, liberal ocidental, a outra da China, que é uma cultura um pouco mais rígida, pós-comunista, vamos dizer. Né? Sim, com certeza. Então, isso também entra no cálculo, né? Entra no cálculo da tecnologia, da economia, da razão que as pessoas fazem certas decisões, né? Do porquê a gente continua investindo em indústria bélica, porque no final das contas tem que ter uma pressão, né? Porque se você diminui essa pressão, essa é uma guerra fria eterna, né? Eterna, existe. parece mesmo. Se você for parar para pensar, os Estados Unidos dominaram a indústria de tecnologia nos últimos 50 anos. Isso é um fato. Né? E agora, existem outros agentes no mercado, a gente fala muito aí da China, mas a Índia também é um bom exemplo disso. É um país que nos últimos 20 anos bancarializou 80% da sua população. É um país que as pessoas não tinham conta bancária, paga-se conta na China, na Índia com SMS, e em muitos países da África também. Mas por que eu digo isso? Existem outros players agora que estão surgindo com tecnologia de ponta, né? Então, ou seja, altamente competitivos, extremamente competitivos no preço, e aí a gente pode entrar também num debate gigantesco sobre por que eles são competitivos no preço, qual é a conjuntura interna que permite que eles tenham um preço externo competitivo, mas o fato é o seguinte, eles estão aí, eles estão batendo na porta. E, naturalmente, o governo americano quer assegurar uma posição que foi dele nos últimos 50 anos. Qualquer um de nós, se tivesse uma posição de hegemonia ou de liderança, vamos dizer assim, no que quer que seja na vida, nos últimos 50 anos, ia querer manter isso. É natural. Mas não só eu acho que é natural, que eu concordo, mas eu acho que é diferente, por exemplo, do Metallica. Porque o Metallica estava tentando parar a roda do tempo, sabe? Eu acho que o mantimento da hegemonia cultural americana é um pouco mais, vamos dizer, é uma questão realmente de guerra, né? A diferença de uma guerra. Se você tem uma cidade-estado lutando contra a cidade-estado,
se uma ganhar, a outra pode ser aniquilada culturalmente, Sim, pode ser claro, esquecida historicamente, né? claro, claro, Então não é só uma questão econômica, não é uma questão e nem só tecnológica. claro. E assim a gente entende, né, o boicote do TikTok, o boicote da Huawei, que houve Claro. anteriormente também, né? Porque eles estão tentando impedir que a China tenha o cacife, né, para expandir os tentáculos, né, É. pelo mundo que eles já estão fazendo, né, Sim, estão fazendo. inclusive. Eu fico muito impactado, de certa forma, em pensar como esse debate vai se transpor para o Brasil. Tá? Porque o Brasil sempre teve uma tradição de política exterior de harmonia. Né? A Uhum, verdade é essa. Sempre foi um país que evitou polarizações. Né? Não sim, um país que é marcado por polarizações em discussões internacionais. E o que a gente tem visto na prática é uma postura um pouco diferente do Brasil nesse sentido. sim. Né? O Brasil tem mudado a forma como se posiciona em muitos debates internacionais. Agora, definir um padrão tecnológico para algo, por exemplo, como 5G, que vai mudar drasticamente a forma como o brasileiro se relaciona com a tecnologia e a experiência que ele tem na tecnologia, é um debate muito delicado e muito sério. Tá? Então, Uhum. para a gente simplesmente reduzir isso a se essa tecnologia vem do país A eu não aceito, muitas Uhum. oportunidades de produção, de Claro, né? produtividade Sim. podem ser perdidas com essa visão. E, Então, eu e torço para essa que o alavanca debate é seja usada, técnico. né? Exatamente. Isso é usado pelos países. Então, mas ao mesmo tempo, se você tomar só. Eu também, né, de novo, não, tipo, não tenho nenhuma posição a respeito disso, porque eu acho que é uma questão tão complexa, né, que foge até da capacidade de uma pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que rezar e esperar que dê certo, né, porque não se sabe o que vai realmente acontecer. O mundo está tão dinâmico e fluido, né? Sim, Mas, assim, claro. eu vejo que a gente sabe com certeza, e acho que isso é uma coisa positiva da sociedade atual brasileira que acordou um pouquinho em relação a isso, é que a gente não pode só deitar e rolar. A gente não pode Sim, só deixar a coisa é, acontecer, não, acontecer e ver como é que porque fica depois, né? o trade é bom, então tá. Aí depois, aos poucos, você vai perdendo poder, né? Isso aconteceu, pô, com os grandes bancos e as nações no século XIX, no século XVIII, né? Que Claro. as nações começaram a usar o dinheiro financeiramente mal, né? Assim como Portugal e Espanha, com mercantilismo e tudo mais, e foram à falência, né? Porque não souberam fazer gestão financeira, e os grandes bancos começaram a crescer cada vez mais porque as nações deviam dinheiro, né, através de títulos e tudo mais, para os grandes bancos. Então, É. isso alejou as nações, né? Isso eu nem digo se é bom ou ruim, né? Tá? Eu não sou contra, eu não estou falando Eu acho que de conspiração, entendeu? por trás de uma guerra de capital, que ela é constante, é natural, uma guerra de troca de riquezas e de capital, hoje a gente com certeza caminha como nunca antes caminhou, talvez, por uma guerra de padrões tecnológicos. Se a gente olhar lá atrás as discussões sobre as bitolas, ali no início do século XVIII, mais ou menos, né, as bitolas dos trilhos dos trens e a largura das bitolas, que tiveram um papel estratégico na defesa de muitos países na Segunda Guerra e até na Primeira, de certa forma, também, porque era uma maneira de se evitar que trens estrangeiros circulassem num determinado território. Se você altera a largura do trilho, Uhum. isso fica inviabilizado. Hoje a gente continua vivendo, mas com outras, vamos dizer assim, com outras armas, mas Sim, há uma guerra e ela sim é mais acentuada, né, de padrões tecnológicos. Então, quando a muito gente interessante. fala, exatamente, quando a gente fala de uma nova tecnologia de comunicação, isso tem um papel estratégico, aí eu posso falar na defesa nacional, no desenvolvimento econômico, na forma como cada um vai tomar serviços públicos também, porque os serviços públicos não estão imunes a esse desenvolvimento tecnológico, pelo contrário, né, os serviços públicos muitas vezes acabam tendo que trazer o desenvolvimento tecnológico para o seu âmago, né, para a sua essência, para dar à sociedade respostas que a sociedade às vezes já cobra há muito tempo. Então, esses novos padrões tecnológicos vão definir como as pessoas vão se organizar enquanto sociedade. Então, a gente está vivendo um momento hoje
que se a gente conseguir fazer o exercício de dar um passo para fora do planeta e olhar de fora, o que a gente tem hoje? Uma organização nova do trabalho, que aí a gente está falando tanto de novas relações, como a gente falou da Uber há pouco, como a gente está falando sobre uma nova forma de trabalhar. Né? Eu faço parte de um escritório de advocacia, por exemplo, que nós trabalhamos do mundo inteiro. Então, tem gente em São Paulo, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente aqui em Portugal. Então, a forma, a gente vê a XP Sim. mesmo, né? A XP recentemente reconheceu e estruturou o seu modelo de work from anywhere. Então, a forma como a organização do trabalho e a forma como se trabalha está mudando muito rápido. E está mudando agora. E eu acho que uma solução, assim, porque a gente falou de uma tensão, né? A gente deixou uma tensão no ar, assim, dessa guerra fria que existe entre Índia, China e Estados Unidos e as coisas que vão surgindo. Mas, assim, eu acho que um lado positivo que eu acho que você acabou de revelar, né, é que a tecnologia, por si só, por natureza, é sempre eficiente. Então, ela sempre busca caminhos, né, para se tornar mais eficiente, como a IBM desistindo de fazer facial recognition, e outra pessoa vem e faz, aí tem outra coisa e tal. E isso talvez é uma resposta para o problema da hegemonia cultural que a gente estava falando, que talvez vai se tornar uma coisa do passado, e o que vai ser do futuro mesmo vai ser os padrões de como lidar com tecnologia e como usar na sociedade essa tecnologia. Tanto que, por exemplo, eu acho que os primeiros países a adotarem modelos, por exemplo, de blockchain nos governos, né, no sistema de votos, no sistema de decisões governamentais e tudo mais, os primeiros países a conseguirem fazer isso vão ser os países do futuro, porque eles vão conseguir sustentar governos eficientes, governos capazes, né? A palavra tecnologia vem do grego techne, que significa capacidade, skill, claro. basicamente. Então, logos da capacidade. Então, tipo, a tecnologia sempre vai estar no lado, vamos dizer, do benefício, da eficiência, do que funciona, né? Sim, então, acho que isso é o lado positivo. Né? Eu acho que ela tem um lado que vai determinar os próximos passos que as pessoas... Hoje a gente vive um paradigma que é o das tecnologias da informação e comunicação, das TIC. Mas a gente já começa a dar passos para uma superação de paradigma socioeconômico, né? Que é uma conversa nem sempre pacífica, mas muito interessante entre a tecnologia e a medicina. Eu acho que o próximo passo que a gente tem para enfrentar, né, o próximo passo para a sociedade, é como a gente coloca a tecnologia a favor do nosso bem-estar. Hoje, as indústrias farmacêuticas, para muito além de pesquisarem novos medicamentos, e por que eu estou dizendo isso? Porque o mercado já está, vou dizer, saturado, entre aspas, de remédios para as doenças comuns. Já existe um remédio muito bom para dor de cabeça, para dor no corpo, para não sei o quê. Então, qual é o passo agora para as indústrias farmacêuticas? É investigar a genética dos pacientes para entender geneticamente como aquela doença se forma no teu organismo, se você está propenso ou não. E como a indústria farmacêutica pode atuar, portanto, novos fármacos que ataquem a inconformidade ou a deformidade genética, para impedir que aquela doença se desenvolva no teu organismo. Então, a gente está mudando para um novo paradigma. E aí você falou das moedas, dos bitcoins, das criptomoedas, e uma coisa que eu tenho visto que eu acho muito interessante é justamente esse debate do descolamento entre o Estado e a moeda, que é uma expressão do Estado. Sim, isso é muito importante, muito importante. E as moedas, que são as criptomoedas, que estão descoladas do Estado. Ou seja, pela primeira vez na história, a sociedade está com Exato, com o sistema câmbio. Financeiro, com o sistema financeiro na mão. E a gente vê um movimento dos governos, mundo afora, fazendo o quê? Abrindo. A Alemanha, essa semana mesmo, escolheu uma criptomoeda e disse essa vai ser a criptomoeda oficial alemã. Então a gente está vendo os governos olhando, cara, se eu perco o sistema financeiro... Estão tentando competir com isso. Exato. Então, assim, ver quantas mudanças, quantas transformações que a gente está vivendo ao mesmo tempo na sociedade, e a gente está tendo que lidar com isso no meio de um ambiente em que cada um está tendo que se transformar. A verdade é essa. A gente está num ambiente de reclusão, né, de guarda domiciliar e de cautelas. A gente está tendo que se transformar. E, ao mesmo tempo, o mundo está se transformando. A forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente compra. Comércio eletrônico nunca vendeu tanto.
né? A gente vê aí a Amazon teve resultados no último trimestre como nunca teve, enquanto outras atividades econômicas estão no poço, no fundo do poço. Então, aí você pensa, um comércio eletrônico, eu vi aqui no outro dia, Mercado Livre começou uma operação de aeronaves. Então você imagina qual é o Eles não tamanho. fazem nem o site deles direito, o site deles Qual é o é tamanho? horrível. Pois é. Então, assim, você vê, qual é o tamanho de uma operação dessas que o cara consegue sustentar um regime de aeronaves? Olha o tamanho dessa operação logística. Então a gente pensa, o site é um queixo duro, é feio, a usabilidade talvez não seja boa, mas o comércio eletrônico está tão aquecido, tanta gente comprando pela internet, que eles botaram de pé uma operação aérea para Uau. melhorar a logística. Então, assim, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo no mundo? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como é que a gente fica no meio disso tudo? Para onde a gente atira? A gente compra Bitcoin, né? A gente Sim. repensa o É. nosso trabalho, a gente chega para o nosso patrão e fala, pô, eu queria trabalhar de casa, tá todo mundo trabalhando de casa. Eu não quero mais escritório. Eu vejo assim, filosoficamente, existe uma tendência, na minha opinião, existe uma tendência para mim que é clara, que é, historicamente, o Estado cada vez mais saindo do retrato, né, Uhum. da equação, e ou seja, a sociedade crescendo e ficando cada vez mais independente, né, do Estado, agindo totalmente por si só, e o indivíduo versus a sociedade também se empoderando cada vez mais também. A gente vê essa tendência histórica aí desde a Babilônia, né? É, Dessas duas coisas, a sociedade versus o Estado e o indivíduo versus a sociedade. Então, acho que a única resposta que eu daria, na minha humilde opinião sobre isso, é que a gente, como indivíduo, tem que tomar responsabilidade por ser indivíduo. E a gente, como verdade. sociedade, tem que tomar responsabilidade por ser sociedade. Ou seja, não buscar tanto Lei Rouanet, entendeu? Buscar investidores, não buscar tanto empregos para solucionar sua vida, mas buscar seus empreendimentos pessoais e ver sua carreira como centro do seu microcosmos e não alguma empresa, não algum papai que vai te coroar, entendeu? Que vai te ungir como alguém especial e vai te colocar na deles. Então, assim, o que eu diria para os ouvintes, pessoas que estão ouvindo, o que eu faço, eu cheguei a essa conclusão mesmo. Falar, eu tenho que tomar responsabilidade por ser um ser nesse mundo e tem consequências disso, você tem que por esses benefícios todos que a gente ganha da sociedade tecnológica, do mundo que a Sim. gente O que vive que eu vou hoje, entregar, tem, né? O que que eu vou é, entregar de que, volta? Qual é o meu papel no mundo, né? exatamente. O que que eu vou trazer? Eu tenho visto, claro, tem um lado muito triste nessa pandemia, é evidente, não preciso comentar, mas eu tenho tentado, até pessoalmente, transformar isso no máximo de oportunidades que eu posso, e é isso que eu tenho dito a todos, enfim, com quem eu converso. É um momento muito propício para a gente fazer reflexões e mudar aquilo que a gente acha que é importante para entregar coisas melhores, né, para nós mesmos, para a sociedade, enfim. Eu acho que a mudança de uma sociedade começa com cada um. Eu passei 4 anos aí trabalhando num governo, numa cidade de quase 7 milhões de pessoas. E o que eu posso dizer dessa experiência, primeiro, a esmagadora maioria das pessoas é honesta, é Né? trabalhadora, É o né? sistema que é ineficiente, né? O servidor público, em geral, trabalha muito, ele Uhum. segura um rojão gigante, grave, é um fardo pesadíssimo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais brilhantes no governo, brilhantes. Eu dizia a eles, eu falava, cara, se você tivesse na iniciativa privada, eu estava rico. Então, assim, eu ficava olhando, eu brincava com eles assim, mas é verdade. Vocês são tão competentes no que vocês fazem que se vocês levassem essa expertise para um mercado privado, você ia crescer muito. Mas graças a Uhum. Deus que eles estão no público, né? Porque é Sim. graças a eles que Graças a Deus que alguém tá, né? Que- Exatamente. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, né, enquanto sociedade, de otimizar, se a gente for parar para pensar, a próprio regime de trabalho, de teletrabalho e etc. Cara, antes da pandemia era impensável. A maioria das organizações era altamente resistente a essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Era altamente resistente a isso. Tinha nisso algo que era contraproducente e não producente.
E aí, quer dizer, vem um fator externo e muda essa lógica. Então, é um bom momento para a gente mudar várias lógicas na nossa vida. E Fábio, agora desculpa, assim, infelizmente acabou nosso tempo, a gente tem, acho que tem muito... Imagina. Tem um pano eterno para a manga. Conversa, com certeza. A gente pode falar sobre muita coisa. Eu vou assim, eu procuro não fazer lives repetidas. Na verdade, eu fiz só uma vez live repetida, mas eu gostaria muito de convidar de novo para a gente conversar sobre outras coisas, que eu acho que a gente tem muita coisa que a gente nem começou a explorar. Bacana. Mas eu queria te agradecer imensamente aí pela sua participação. Para mim foi uma lição, uma aula, assim, eu aprendi muito com essa conversa. E espero que o pessoal assista e divulgue. Todo mundo que estiver assistindo e gostou, a gente vai lançar isso depois em podcast no Spotify, né, que é a tecnologia do momento. Olha aí a tecnologia, né? É verdade. Então é isso, brigadão e vamos se manter em contato. Quando eu for para Portugal, eu te procuro aí, com certeza, para a gente tomar um cafezinho. Claro, vai ser um prazer. Eu que agradeço pelo seu convite, foi um prazer ter essa conversa tão produtiva com você. Obrigado a todos aí que assistiram ao nosso papo também. Estou super à disposição aqui na minha rede social para a gente trocar mais ideias também. Quem quiser lá me segue e eu sigo de volta. E, enfim, vai ser um prazer enorme. Antes da gente terminar, vamos só falar um pouco da sua empresa, dizer o que você está fazendo no momento e para a gente poder falar se tem site, para o pessoal poder saber onde te encontrar. Pode ser? Sim, claro. Eu hoje sou sócio de um escritório de advocacia. O nosso escritório está formalmente sediado em São Paulo, mas eu diria que ele é a primeira organização jurídica baseada numa lógica que é o Remote First, né, que o meu sócio João Amaral, que deve estar assistindo a gente aí, sempre fala. Mas é o seguinte, nós hoje atuamos de maneira remota, preferencialmente, como o nome sugere, e atuamos na área empresarial, tudo relacionado a soluções, né, jurídicas para o mercado empresarial é essencialmente o que nós fazemos. Nós temos um corpo técnico que é formado basicamente por executivos de formação jurídica, então a maior parte dos nossos sócios, das pessoas que trabalham conosco, tiveram passagens em empresas, então conhecem o lado de lá, vamos chamar assim, da mesa de reunião, tem essa vivência executiva, né, e agregam a sua formação jurídica para isso. A gente gosta muito de trabalhar com players de tecnologia, essa é a área que eu lidero no escritório, a vertical de data privacy, né, privacidade de dados, tecnologia e negócios digitais, e a gente costuma abraçar o cliente e dar a ele assessoria do ponto de vista da operação da empresa dele. Então, a gente trabalha na área civil, na área trabalhista, na área societária, e é isso. O meu sócio como adaptar os sistemas operacionais da empresa de uma forma tecnológica, né? Como fazer isso se tornar... Também, a gente entrega tecnologia. Automatização... nós somos parceiros dos nossos clientes. Tá? Então, as questões jurídicas que eles tenham são nossas questões jurídicas e a gente trata como problemas nossos, sempre com esse olhar empresarial. Nem sempre o advogado entrega ao cliente um olhar empresarial, às vezes ele só entrega um olhar jurídico. E o olhar jurídico, às vezes, não é muito prático. Então, a gente entrega uma solução jurídica com um viés prático. E o nosso site é o www.jamaral.com.br. Eu estou no LinkedIn também. Quem quiser me adicionar lá, a gente troca uma ideia. Vai ser um prazer. Obrigado pelo seu tempo. Foi ótimo estar aqui. Valeu, obrigado a você. Tudo de bom. Boa noite. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Abração. pessoal. Tchau, tchau.